Então, Taylor, né? Então, o método Taylor para equações, né? Para problemas de valor inicial de equações diferenciais ordinárias, né? E eu quero o método Taylor, né? De ordem mais alta. Então, o que a gente viu foi o método de ordem 1, né? E a fórmula geral. Mas, ok. Como é que a gente vai aplicar? O que a gente tem? Qual que é o problema de valor inicial que a gente tem, né? A equação diferencial contém isso aqui. Y' é igual a f de x, y. Certo? Como é que a gente vai, né, obter as derivadas, né, de ordem mais alta? Ok? Para poder usar na fórmula de Taylor. Então, a gente vai derivar, né? Aqui o y, né, é a função de x, né? Então, a gente vai derivando essa expressão aqui. Então, a segunda derivada do y vai ser o quê? Vai ser a derivada do f, né? Vai ser aplicando a regra da cadeia aqui, né? Derivada do f parcial do f em relação a x, né? Que é o que eu estou derivando em função de x, né? T dx. Então, a derivada parcial do f em função de x, certo? De x e y. Okay? Escrever simplesmente assim. Mais, né? A derivada do f, essa aqui, vezes, né? A derivada, né? Aqui em função de x, né? Então ficou aqui, ó. Expandindo aqui. A derivada em função de y, né? Então, xy vezes aqui y' de x. Então, o que aconteceu aqui? Né? Eu vou precisar do f de x, né? Isso aqui é a derivada parcial de f em função de x. E vou precisar também da derivada parcial de f em função de y. Okay? Então, se eu conheço a expressão de f, a gente fica fácil de obter isso. Okay? Agora, caso contrário, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir, né? Okay? A gente não daria para usar o método, né, se eu desconhecer essas derivadas. Okay? Seria basicamente isso. Então, escrevendo uma notação compacta, né? Segunda derivada de y vai ser o quê? F de x mais f de y vezes f. Por quê? Né? Porque o y', né? Aqui é o próprio f de x. Ok? Então, esse aqui seria o método de segunda ordem. Ok? Então, o método de segunda ordem a gente pode sair aplicando, né? Então, o método de segunda ordem, vamos escrever como é que ficaria de forma iterativa, né? Então, fica y de mais 1, aproximadamente y de i, mais h f de xi, yi, mais h quadrado fx aqui de xi, yi, mais mesma coisa, né? Aqui seria a derivada parcial de f vezes f de xi, yi, ok? Isso aqui dividido por 2, né? Que é a média desses dois. Então, vamos ver aqui, né? O que eu tenho aqui, né? Então, tenho aqui igual o passo de Euler, né? Mais um passo em função aqui de h quadrado.
né? E aqui, essa parte aqui, né? Eu estou usando o valor da derivada da função f, né? E aqui eu estou em função de x, e aqui a derivada parcial da função f em função de y no ponto anterior aqui. Né? Okay? Então esse método a gente vai aplicando, né? Então eu parto no ponto x0, y0, e o próximo ponto é dado por essa fórmula. Só que nesse ponto aqui eu tenho que conhecer o quê? Tenho que conhecer f, fx e fy. Aí substituindo, né, o valor de f nesse ponto, f de x nesse ponto e fy nesse ponto, a gente monta uma pequena parábola, né, um pedaço de parábola aqui, né, que vai me estimar qual que é o próximo ponto aqui. x1, né, e o y1 estimado correspondente, né, certo? É aproximado aqui, né, ok? Então esse é o y1 estimado. Agora, novamente, eu vou precisar aplicar essas três funções nesse ponto aqui, né, para obter o próximo ponto. Okay? Então, seria assim que funcionaria o método, né, de segunda ordem de Taylor. Né? Okay? Esse modo, então, ele pode ser aplicado, né, desde que eu consiga obter essas funções fx e f de y. Okay? Agora vamos ver como é que ficaria, né? Terceira ordem, né? Vamos ver como é que vai ficar a terceira ordem. Então aí eu vou precisar derivar, né, essa expressão aqui, certo? Aí eu vou ter que derivar aplicando a regra da cadeia. Então como é que ficaria a derivada aí do x, né? Em função de x. Então vai ficar aqui assim, né? F de xx mais fxy vezes f, certo? Mais fyx. Vendo aqui eu tenho a regra da multiplicação e a regra da cadeia, né? Então, fy em x vezes f, né? Mais fy vezes f mais fy, opa, mais fy vezes, aqui seria fx mais fy vezes f. Ok? Compactando um pouquinho mais, já vai ficar assim, né? fxx mais 2 fxy f mais fy f quadrado mais fy fx mais fy quadrado f, né? Okay. Então, seria a terceira derivada do y, né? Da função f. Certo? E aí você pode substituir isso, né, no polinômio de Taylor. Mas aí o que vai acontecer? Eu vou precisar conhecer a função f, né? Ela entra aqui. Ó, aqui também. Vou precisar conhecer a função f derivada de f em função de x, derivada de f em função de y. Então f tem que ser derivável, né? E onde é que vai entrar isso aqui? Vai entrar aqui, né? Aqui e aqui. Agora eu vou precisar conhecer também fxx, fxy, não, é isso, fxy e também fy, ok?
Então vai ter que ser derivável duas vezes, né? Ok? Ah, e a gente vai ter que conhecer todas essas derivadas aqui. Observe como essa expressão está ficando complicada, né? Vai ter que aplicar todas esses cálculos de função aí, né? Agora são seis, né? Então toda vez que a gente for calcular, né, um ponto, né? A gente quer uma curva cúbica, né? Que aproxime aqui, né? Então a gente partiu do ponto x0, y0, e a gente quer uma cúbica, né? Igualando aqui a primeira, igualando aqui o valor do ponto, né? F, x0, y aqui, né? Depois a derivada de y aqui em x, né? Depois a segunda derivada do y e a terceira derivada, né? Estamos igualando até a terceira derivada. Então essa curva aqui vai ser igual até a terceira derivada nesse ponto aqui da curva y que a gente está procurando. E aí, o que vai acontecer, né? A gente vai obter aqui uma cúbica que aproxima essa curva y, né? E vai obter aqui um novo ponto aqui, x1, uma estimativa y1 para x1. Ok? Só que para fazer isso a gente teve que conhecer, né? A gente tem que conhecer a expressão, né? Das derivadas de fx, fy, fxx, fxy, fy. Né? Uma vez que você conhece a expressão de f, né? Não é tão difícil obter essas expressões todas aqui, certo? Desde que f seja, né, derivável até a segunda ordem em todas essas variáveis aí. Ok? Só que essa expressão aqui ela vai ficando longa, né? Ela já está longa aqui, né? Quanta conta eu tenho que fazer aqui? Além de ter que calcular os 6 valores de função aqui, eu vou ter que fazer toda essa conta aqui. Certo? Para obter, fora que isso aqui é só para, né, o termo aí de terceira ordem, né? Ok? Que é só para a terceira derivada do Taylor, né? Ainda tem que vai ter que calcular esse aqui, né, mais o termo de segunda ordem, que é esse aqui, né? Certo? Mais o termo de terceira ordem, né, que não está na expansão aqui, né? Seria o y3 dividido por, né, 3 fatorial, x menos xi ao cubo, né? E a gente só vai obter o y3, né, terceira derivada de y, calculando tudo isso aqui, ok? Então o método já começa, né, nesse ponto aí, ele já começa a não ser, né, tão adequado para fins práticos de cálculo, ok? Mas vai servir para, né, teoricamente, né, para justificativas teóricas, ele, né, ainda é um método que serve, né, desde que ele não vai ter que fazer todas essas computações aqui.